Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 857 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui no capítulo 18, falando sobre a queda da Babilônia. No primeiro estudo, a gente falou muito aqui sobre essa questão da imoralidade sexual, das práticas sexuais sujas. E isso é tão forte que quando a pessoa entra nesse mundo, ela perde a noção das coisas, a noção da moral e daquilo que é saudável até para o corpo dela. Então vai se tornando algo cada vez mais profundo, chegando a beirar perversidade sexual, né? Que aí já vai para um lado assim de bestialidade, de pedofilia, de orgias, né? Isso é um poço sem fundo. E agora, a partir do versículo 9, vai falar sobre outra parte, né, dessa Babilônia, do que era praticado lá, que é a questão do dinheiro, né, da corrupção, da ganância, do comércio do dinheiro, né, do amor ao dinheiro. Então parece que são dois pecados que andam muito juntos, né? Duas iniquidades aí, que é a imoralidade sexual e essa questão da ganância, da corrupção, da cobiça, que parece que anda muito lado a lado, né? Então fala que a partir do versículo 9, de várias formas, olha o que vai trazer aqui sobre esse tema aí de corrupção. Versículo 9 diz assim: os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção da cidade, vão gritar e chorar. E, imoralidade e corrupção, juntas aí. Vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Está falando aqui no versículo 8, né, que é o versículo anterior, diz que ela será queimada no fogo. É um castigo que vem de Deus, do céu, um anjo está mandando esse castigo aí, né? Doenças, dor, fome, e será queimada também no fogo. Então está dizendo que quando eles virem a fumaça do seu incêndio, eles vão gritar e chorar. Eles ficarão de longe porque têm medo. Olha aí, medo. Medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer. E dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas 1 hora você foi castigado. Olha aí, aqueles que usufruíram de tudo que ela ofereceu agora estão com medo, vão ficar de longe e ainda vão debochar dela, né? Ainda vão gritar e falar: olha, ai de você, Babilônia, você era tão grande, em apenas 1 hora foi castigado. Olha, preste atenção nessa 1 hora que vai aparecer mais 2 vezes, e a gente sabe que na Bíblia, quando algo é mencionado 3 vezes, é porque é algo muito importante. Tá? Então vai falar 1 hora, em apenas 1 hora você foi castigado. Versículo 11. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam. Primeiro os reis do mundo inteiro, agora os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Eles ficaram prejudicados com a queda dessa Babilônia, né? Porque ela era uma grande consumidora, né? Ali se fazia muito comércio e envolvia o mundo inteiro. Versículo 12. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda, a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer outro tipo de objetos feitos de marfim, de madeira cara, de bronze, ferro, mármore, nem canela, cardamomo. Eu fui pesquisar e cardamomo é uma planta que faz um tempero, cardamomo. Incenso, mirra é um perfume, também pode ser usado como remédio. Ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo, trigo em grãos, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagem, nem escravos de outros seres humanos. Nem escravos ou outros seres humanos. Olha aí. Está falando de venda de pessoas. Olha isso, gente. Outros seres humanos a gente pode relacionar com meninas, crianças sendo vendidas, virgens, né, para prostituição. Então essa cidade era consumidora voraz, tanto que os consumidores
estão se lamentando, porque aquela cidade que consumia tudo isso não consome mais. Então os comerciantes, eles estão ali desesperados, né? Porque não tem mais para quem vender. E os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava. Olha aí, tudo aquilo que aquela cidade desejava, ela comprava. Então acabaram aquelas coisas boas que você tanto desejava e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía e não as encontrará mais. Olha aí, a queda. Gente, a Bíblia é muito clara, né? A soberba precede a ruína. Então é uma lição aqui para a gente também, ter muito cuidado com tudo isso, com dinheiro, com a questão sexual, porque isso vai trazendo uma corrupção, vai trazendo algo que parece bom, você vai crescendo, até que a queda vem, olha aí, em uma hora, tudo vai à tona, vai à lona, né? Vai ser perdido. Versículo 15. Primeiro falou sobre os comerciantes do mundo inteiro, agora está falando, e os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe com medo de serem castigados junto com ela. Aí, ó, mais uma vez, com medo, né? Os reis ficaram com medo, agora os comerciantes que se tornaram ricos com ela, negociando naquela cidade, ficarão de longe com medo de serem castigados juntos com ela. Eles vão gritar e se lamentar assim: ai da grande cidade, ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Olha aí, mais uma vez, uma hora. Primeiro falou, em apenas uma hora você já foi castigado. Agora, em somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Então, castigo, falência, né? E aí no versículo 17 continua: todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganhavam a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Era a maior de todas, maior em poder, maior em fama, maior em riqueza. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim. Olha aí, tanta gente que está chorando e gritando, porque muitos serão prejudicados, né? Eles falam assim, gritavam assim: ai da grande cidade, ai da cidade onde, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Olha aí, ela era tão rica, que ela comprava tudo, né, que era negociado, que vinha do mar. Então, os marinheiros, né, os capitães de navios, né, como falou aqui, passageiros, marinheiros, todos que ganhavam a vida no mar, estão sendo prejudicados também. Ó. E se enriqueceram todos que tinham navios no mar. E em apenas uma hora ela perdeu tudo. Olha aí, mais uma vez, uma hora. Ó, em uma hora ela foi castigada, em uma hora ela perdeu toda a sua riqueza e agora, em uma hora, ela perdeu tudo. Tudo. Versículo 20. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Olha aí, agora vem a alegria daqueles que são filhos de Deus. Porque aqui, essas pessoas que estão tristes são por quê? Porque elas estavam no sistema. Elas estavam conectadas a todo esse sistema de ganho ilícito, de ganho através de situações pecaminosas, ganância, imoralidade, etc. Agora, aqueles santos, a parte de Deus, os anjos, né, de Deus e os santos da terra, profetas, apóstolos, etc., diz assim, ó, alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Olha aí. Olha só, aquela cidade, ela foi muito, muito ruim com o povo de Deus. Provavelmente ela condenou, provavelmente ela perseguiu, provavelmente ela fez deboche com as coisas de Deus, com o povo de Deus.
entende? Então isso daqui faz parte da justiça de Deus, da justiça de Deus. Olha, Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. Esse anjo devia ser muito forte, hein? E a jogou no mar e disse, eu vejo assim, gente, o mundo espiritual deve ser tão maravilhoso, né? Cada anjo com a sua peculiaridade, com a sua singularidade, né? A gente viu agora há pouco um anjo que iluminou a terra inteira. Imagina o brilho desse anjo. Agora esse anjo com essa força tão grande, né? Miguel também, um anjo de guerra, que protege Israel, que protege o povo de Deus. Então imagina o tamanho a força desse anjo aqui, olha. Um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse, é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. Será aniquilada. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo. Olha aí. E com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Aí, feitiçaria. Gente, feitiçaria é um poder que o mundo das trevas tem, né? Para fazer milagres, para encantar as pessoas, né? Para trazer coisas que as pessoas falam, uau, né? Então o inimigo ele tem um certo poder que ele acaba enfeitiçando as pessoas. Tem aquela música, né? Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada então. Então isso daí fala de Lúcifer que caiu do céu. Então essa feitiçaria, ela vem para enfeitiçar as pessoas, para cegar as pessoas, a ponto delas não perceberem a maldade que elas estão fazendo, a maldade que elas estão cometendo, traz frieza nos corações. Né? As pessoas já não conseguem ter compaixão pelas outras pessoas, traz uma situação de amor e ódio, né? O extremismo, o radicalismo, cada vez família se afastando, às vezes por posições políticas, etc. É uma coisa terrível. Né? E aí no versículo 4, diz assim, 24, para fechar, diz assim, a grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e de todos os que foram assassinados na terra. Uau! Então, essa justiça de Deus, ela está chegando. A gente sabe que muitas cidades estão crescendo nesse exato momento, à custa de muita coisa errada. Eu até fiquei pensando, será que cidade é essa, né? Na minha mente veio Xangai. Falei, será que é Xangai? É uma cidade grande, crescendo, né? De um dos maiores portos do mundo, né? Muito comércio, perseguição a cristãos, enfim. Mas a gente não sabe o que é importante, repito, né? Eu acho que eu já estou até ficando repetitivo, porque já várias vezes eu falo isso aqui, não precisamos entender tudo, mas precisamos conhecer, precisamos estar alimentados da palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, porque na hora certa ela vai fazer sentido. Tá? Não posso ler apenas para ou deixar de ler, né? Ou ficar buscando interpretações, né? Tem pessoas que são caçadores aí fica escutando um monte de pregador, um fala isso, outro fala aquilo. Eu não gosto disso, tá? Aqui tem a Bíblia, gente, nós temos o Espírito Santo, amém? Pede para o Espírito Santo, aquilo que for necessário ele vai te revelar agora, o que não for ele vai te revelar na hora certa. O próprio Jesus fala que na hora certa ele vai saber que vai voltar, entende? Então vamos ter paciência, vamos ter confiança em Deus, na justiça, na bondade e na fidelidade dele. Deus é bom, justo e fiel. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais esta palavra, Pai, por termos finalizado mais um capítulo
da tua palavra, da Bíblia, do manual da vida, desse livro de revelação, Apocalipse. E agora nos conduz, Pai, para estes 4 últimos capítulos, né? 19, 20, 21 e 22 da tua palavra de Apocalipse. Pai, nos dá revelação, entendimento, caso o Senhor deseje que venha para nós, e que nós possamos estar principalmente preparados para tudo isso, sem medo, né? Assim como aqueles que estavam ganhando a vida com aquela cidade tiveram medo, que nós não precisamos ter medo, assim como o Senhor fala, não temas. Nós não tenhamos medo, tenhamos coragem e discernimento para agir da forma certa, na hora certa. Te agradecemos, Jesus, por ter vindo, morrido naquela cruz, derramado todo o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, para nos curar, para nos salvar. Nós te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, pessoal. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, iniciando aí o capítulo 19 de Apocalipse. Tá bom? Um beijo, fica com Deus.